Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 10 de novembro, eu convido a todos para rezarmos pelo Papa. Esse mês de novembro é o mês especial de rezarmos nas intenções do Santo Padre. E ele mesmo pede as nossas orações. Aliás, desde o início do seu pontificado, ele pede orações para o povo. Todas as vezes que ele encontra com pessoas, com personalidades, com grupos, ele pede oração por ele. Desde o início, quando Jesus deixou a responsabilidade para Pedro, para cuidar do rebanho, ele escolhe Simão, dá a ele o nome de Pedro, que significa pedra, e disse para ele: sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Depois ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida do meu rebanho. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro até fica um pouco aborrecido e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Por isso que para nós católicos, Pedro é o primeiro Papa. Então Pedro governou a igreja porque foi a mandato do próprio Jesus. Cuida do meu rebanho. Então para nós, Pedro foi o primeiro Papa. Depois de Pedro, o segundo foi Lino. O terceiro foi Cleto. O quarto, Clemente. E ao longo de toda a história da igreja, nós tivemos muitos papas. Ao todo são 266 papas. 266 papas ao longo da história. Antes de Francisco, nós sabemos, foi Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. Antes de João Paulo II, João Paulo I. Antes dele, o Papa Paulo VI. E antes, o Papa João XXIII. Esses são os papas do concílio. João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, e Paulo VI, que continuou o Vaticano II e que instituiu o sínodo na igreja, os sínodos. Até agora já tivemos 16 sínodos. O 16º, o sínodo sobre a sinodalidade, tivemos a primeira sessão agora em outubro e teremos a segunda sessão em outubro do próximo ano. Então, o Papa Francisco é o Papa atual. Para nós, o Papa é Pedro. O Papa Francisco, outro dia, abriu o seu coração aos fiéis, na intenção de oração para o mês de novembro, pedindo-lhes orações, para que ele possa cumprir a sua missão. Disse o Papa: a vossa oração me dá força e me ajuda a discernir e acompanhar a Igreja na escuta do Espírito Santo. Na mensagem de vídeo do Papa com a intenção de oração para o mês de novembro, o Santo Padre abre o seu coração aos fiéis, pedindo-lhes orações para que possa cumprir a sua missão. Diz o Papa: peçam ao Senhor que me abençoe. O Papa é o Bispo de Roma. E antes de dizer isso, ele confessou: a vossa oração me dá força e me ajuda a discernir e acompanhar a Igreja na escuta do Espírito Santo. O vídeo publicado pela Rede Mundial de Oração do Papa tem, desta vez, um tom íntimo, pois tem como tema a intenção que corresponde a este mês, pelo Papa. É esta a intenção, pelo Papa. Esse vídeo é muito fácil de encontrar na internet, procurando oração pelo Papa em novembro. Quem quiser procurar, vale a pena esse apelo, esse pedido do Papa pela oração. As imagens que acompanham as palavras do Santo Padre estão também marcadas pelo tom intimista, uma espécie de narrativa do seu pontificado através das emoções. Além dos momentos mais conhecidos, como os primeiros instantes após a sua eleição,
Há outros quase inéditos, feitos de abraços e orações em diversas partes do mundo. Une-os à grande humanidade contagiosa do Papa Francisco, confirmada mais uma vez pela escolha da intenção de oração para este mês e a mensagem que a acompanha. Por alguém ser Papa, não perde a sua humanidade. Pelo contrário, a minha humanidade, diz o Papa, cada dia cresce mais com o povo santo e fiel de Deus, porque ser Papa também é um processo. Vai-se tomando consciência do que significa ser pastor. E neste processo, aprende a ser mais caridoso, mais misericordioso e, sobretudo, mais paciente, como o nosso Deus Pai, que é tão paciente. Diz o Papa: posso imaginar que todos os papas, no início do seu pontificado, tiveram esse sentimento de medo, de vertigem, de quem sabe que vai ser julgado com dureza, porque o Senhor, aos bispos, vai pedir contas seriamente, diz ainda Francisco no vídeo. O Papa pede para ser julgado com benevolência. O Papa se dirige a todas as pessoas que vão ver e escutar a sua mensagem. E ele diz: por favor, peço-lhes que julguem com benevolência e que rezem para que o Papa, seja ele quem for, hoje é a minha vez, receba a ajuda do Espírito Santo. Seja dócil a essa ajuda. Segundo a tradição do apostolado da oração, antigo nome da Rede Mundial de Oração pelo Papa, desde 1879, os papas confiam mensalmente uma intenção de oração à Igreja, por meio da Rede Mundial de Oração do Papa. Neste mês, a intenção é a seguinte: rezemos pelo Papa, para que no exercício da sua missão continue a acompanhar na fé o rebanho a ele confiado por Jesus, e sempre com a ajuda do Espírito Santo. O Papa conclui o vídeo com um toque de humor: e rezem por mim, a meu favor. Então, queridos irmãos e irmãs, como já perceberam neste espaço da Voz do Pastor, eu falo muito do Papa Francisco, das pessoas que ele recebe, das mensagens que ele transmite, porque ele é o nosso pastor maior. Nós somos um grupo de bispos grande, somos quase 5.000 bispos no mundo, que nós chamamos sucessores dos apóstolos. Por isso a nossa igreja é católica apostólica, porque está ligada aos apóstolos. E o Papa é aquele que está à frente. Ele é o bispo de Roma, é aquele que confirma os seus irmãos bispos na fé. Então, a presença do Papa, o que diz o Papa, para nós é ensinamento. A igreja é mãe e mestra. Então, escutar o Papa, ouvir os seus conselhos e ensinamentos, para nós, na igreja, é fundamental, porque o Papa tem a assistência do Espírito Santo. Ele não entrou ali porque ele quis. Desta vez cabe a ele, Cardeal Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco. Para nós, hoje, ele é Pedro. Então, rezemos pelo Papa, confiemos nele, na ação do Espírito Santo nele, para que ele conduza bem a nossa igreja. Rezemos todos os dias pelo nosso Papa Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos padres, papas que passaram pela igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.